esse seminário aqui que nos acrescentou muito a nível de conhecimento e sabedoria da parte do Senhor. Quem estava aqui no seminário? Levanta a mão. É verdade. E nós fomos acrescidos do conhecimento da sabedoria do Senhor. E de lá para cá, eu não sei explicar, mas eu tenho me sentido muito mais feliz. Teve um irmão que chegou aqui hoje, estava os revendo, que estavam de férias, viajando. Aí ele perguntou, como é que está? Eu falei, ótimo, maravilhoso. E ele falou, gostei da resposta. Mas é por isso. Eu creio que é esse conhecimento, essa sabedoria, essa presença, essa graça de Deus que Ele está acrescentando sobre as nossas vidas. Temos dificuldades, temos problemas, adversidades? Sim, muitos, muitos. Mas a graça do Senhor nos basta. E é isso que tem nos sustentado. Amém? E eu acredito que hoje tem aí mais uma porção desse conhecimento, da sabedoria do Senhor, para continuar nos tornando pessoas aí felizes, como o Provérbios 3,13 nos diz. Mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite de Santa Ceia, do partir do pão, da memória, do comunhão. Pode colocar aqui para mim, por favor, o tema da mensagem. De volta ao barco. Você pode repetir comigo? De volta ao barco. Isso aí. E ao longo da mensagem você vai entender o porquê desse tema. Tem uma imagem bonita ali. Apaga a luz para o pessoal conseguir definir melhor. Aí. Uma imagem bonita, um barco ali. De volta ao barco. Abre a sua Bíblia, por favor. Livro de João, Evangelho de João. Capítulo 21. Pode acender de novo. João 21. A partir do versículo 1. Você que nos visita nessa noite, se estiver sem a sua Bíblia, vamos dividir, compartilhar com você. Ou se tiver dificuldade de abrir, vamos te ajudar. Discípulos, fiquem atentos aí, olhem para a direita, para a esquerda. E ajudem, por favor. João capítulo 21, versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou fala socorro. Ó. Ouviu, dona Socorro? Estão chamando a senhora aí. Então vamos lá. João 21, versículo 1. Depois disso. Deixa eu fazer uma observação. Desculpa. Nesse trecho aqui da história, Jesus havia morrido, ressuscitado, e nesse momento da ressurreição é quando nós lemos esse trecho da história aqui, só para você entender. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram os outros discípulos, também vamos contigo. E saíram e entraram no barco. Então, estavam novamente no barco. Estavam ali dentro do barco novamente. E aquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Como te disse, o Jesus ressurreto. Jesus que havia ressuscitado. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tem alguma coisa aí para comer? E responderam, não. Porque a noite toda não tinham pescado nada, né? Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam mais puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, não estavam muito distantes da terra, senão quase 200 côvados, 80, 90 metros. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe, e havia também pão. E disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaram de apanhar.
Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comer. Vinde, vamos cear. Vinde, vamos partir o pão. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque nesse momento já sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Produção, me ajuda aí que o som não está legal não, estou sem retorno aqui. Por isso o tema dessa mensagem é de volta ao barco. Por isso que estamos diante dessa expressão, a qual Jesus volta, a qual os discípulos voltam, retornam ao barco em um momento de muita dificuldade, em um momento de muito desespero da vida deles. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui para vocês, para consolidarmos a mensagem do Senhor nessa noite, e no final dessa mensagem fazermos como Jesus fez com os discípulos aqui. Antes de morrer, eu sempre falo sobre isso, antes de morrer, o que Jesus fez com os seus discípulos? Ceiou, comeu. E depois que ressuscitou, o que Jesus fez várias vezes com os seus discípulos? Ceiou. E ele deixou isso como uma ordenança, um mandamento, um sacramento para mim e para você. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Se reúnam, comam e bebam e se lembrem de mim. Porque o pão simboliza o meu corpo. O suco, o vinho, simboliza o meu sangue. Então se lembre do corpo que entreguei ao seu favor e do sangue que derramei também ao seu favor. Então, sempre que nos reunimos, em célula, em casa, em família, faça isso. Talvez você não tenha pão e não tenha o suco de uva lá na sua mesa, mas o que você tiver, se lembre que Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue por você. Não deixe para fazer isso religiosamente, uma vez por mês aqui no culto, ou lá na sua célula, mas faça isso, se reúne com a sua família. Você come todos os dias, quando você comer, se lembre disso. Quando você estiver principalmente com amigos, com famílias, com discípulos, com pessoas, faça daquele momento um momento de memória do Senhor e um momento de comunhão. E nessa noite nós vamos fazer como igreja, mais uma vez, esse momento também de memória, de comunhão, que por sinal é o primeiro desse ano de 2017, no ano da honra, e eu creio que é um tempo muito especial nas nossas vidas. Eu quero ressaltar algumas informações para vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre os saqueadores da esperança. Existem questões, situações que nos roubam, que nos saqueiam a esperança. Mas não só a esperança, mas roubam de nós os nossos sonhos, roubam de nós os nossos projetos, roubam muitas das vezes um foco que nós estamos em uma determinada situação, em uma questão nas nossas vidas. Às vezes estabelecemos um alvo no início do ano, no início do mês, na nossa carreira, no nosso ministério, na nossa vida, no nosso relacionamento, e de repente aparece alguma coisa que saqueia, que rouba, que furta esse foco, esse alvo nas nossas vidas. Às vezes estamos tão animados com esperanças, expectativas, e de repente algo chega e rouba essa expectativa nas nossas vidas. É importante termos metas, sabemos disso, o mundo corporativo fala tanto para a gente sobre isso, e nós estabelecemos metas e de repente essas mesmas metas são roubadas, são tiradas de nós. Às vezes nos vemos tão motivados para tantas coisas no nosso trabalho, para fazer exercício, para fazer uma dieta, para mudar de hábitos, para fazer leitura da Bíblia, de livros. Às vezes nos vemos tão motivados para coisas que nós estabelecemos na nossa caminhada, que cremos que nos fará bem, que trará resultado, mas de repente essa motivação ela é roubada. Às vezes estamos tão encorajados em determinadas questões e de repente nos vemos diante do medo, do desespero, e a coragem foi roubada de nós. Às vezes nós começamos muito bem, começamos um projeto bem, começamos o ano bem, começamos um ministério bem, começamos um relacionamento bem, começamos coisas muito bem. Alguns até já começam até errado, mas outros ainda começam bem. Mas às vezes no meio do caminho
aquilo que funciona como alimento, como combustível, como força, é roubado de nós, saqueado, sem aviso, sem permissão, sem nada. Simplesmente quando nos damos conta, ele estava aí já? Tá? Eu não vi naquela hora que a gente orou, por isso que eu te chamei, não tinha chamado ela. E nós somos, de repente, roubados, saqueados. E a pergunta nessa noite é: o que nos rouba? O que nos saqueia tanto ao longo da nossa caminhada? E esse roubo, esse saque, traz consequências sobre as nossas vidas. Eu vou falar sobre essas consequências. E o que nos rouba, muitas das vezes, eu vou citar algumas questões aqui, você deve se familiarizar com algumas delas, eu me familiarizei. Algumas das vezes, decepções que nós sofremos nos roubam, nos saqueiam. Muitas das vezes, esse foco, esse projeto, a expectativa, a motivação, sabe, aquela coragem. Muitas das vezes, uma decepção com alguém ou com a própria situação nos rouba isso de nós. Às vezes nos aborrecemos com pessoas, às vezes nos aborrecemos com resultados, às vezes nos aborrecemos com grupos, com questões, com fofocas, com tantas coisas que se tornam esses ladrões, esses saqueadores dessas coisas que nós precisamos tanto para caminhar. Às vezes uma traição aparece inesperadamente nas nossas vidas e também nós somos roubados, somos saqueados. E às vezes nós nos desapontamos por alguma circunstância, por algum motivo. E exatamente isso serve como um ladrão, como um bandido que chega e nos rouba isso que nós tanto precisamos na nossa caminhada. Mas falei aqui de coisas ruins, de coisas desagradáveis que nos roubam, que são como ladrões, que nos furtam, que nos saqueiam. Mas não só as coisas ruins, mas você também pode se familiarizar hoje, ou olhar para trás e ver em outro trecho da sua caminhada que isso talvez tenha acontecido. Ou então hoje já sirva de atenção, hoje já sirva de um aviso, um direcionamento para a sua vida, para que não aconteça no seu futuro. Mas coisas boas também se tornam ladrões, se tornam saqueadores, se tornam aqueles que roubam e furtam nas nossas vidas aquilo que nós precisamos de combustível para a nossa caminhada. Muitas das vezes uma boa oportunidade que surge para mim e para você. Por exemplo, no mundo profissional, uma oportunidade profissional, ou até uma oportunidade aqui ministerial, uma oportunidade que é boa. Você olha, você faz algumas contas, alguns planos, fala: olha que benção, que porta que Deus abriu para mim. Mas é exatamente essa oportunidade que aos seus olhos, que no seu coração parece uma bênção para você, é exatamente isso que vai funcionar como um ladrão, que vai roubar muitas das vezes o seu sonho, o projeto, o foco e o alvo principalmente. Porque quando você está com foco, um alvo estabelecido, qualquer coisa que de repente apareça, que não vai contribuir aquele foco, aquele alvo, simboliza automaticamente um desvio da sua atenção. Mas às vezes aparece uma boa oportunidade, e a gente se ilude com aquela oportunidade, e a gente então no meio do caminho é roubado por aquela oportunidade. Muitas das vezes uma oportunidade de emprego faz isso. Muitas das vezes uma promoção dentro do nosso emprego faz isso. Porque eu particularmente nunca vi uma promoção que chega só aumentando o salário. Até porque se fizer isso está errado. Até no mundo paralelo, até no tráfico, quando as pessoas recebem lá um aumento de salário, elas recebem um aumento de responsabilidade. E lá elas colocam a sua vida em jogo, em risco. E nós também vendemos a nossa vida, a nossa saúde, colocamos também a nossa família, o ministério, chamado, essas coisas tudo em risco também, por aquela proposta que em outro momento foi feita. Aí nós imaginamos: não, eu vou dar um conforto para minha família, não, eu vou suprir a necessidade, não, eu vou juntar tesouro, vou acontecer, então eu vou investir nesse momento. Mas na verdade isso aparece muitas das vezes para roubar os sonhos, projetos, foco, alvo, expectativa, meta, motivação, daquilo que realmente importa, daquilo que você entende hoje mesmo que é a sua missão, que é o seu chamado, aquilo para qual você nasceu. Às vezes, um negócio que aparece, uma oportunidade de um negócio, que a gente olha e fala assim: não, vai ser bênção, vou fazer. Eu estou dizendo aqui que você não pode aceitar a oportunidade, que você não pode trabalhar, né? Quem está desempregado fala: ó, graças a Deus, vou continuar em casa, o pastor falou que não pode trabalhar.
Amanhã você recebe uma promoção do seu emprego, você fala, está amarrado, em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás. Para o patrão, ele fala, não, vai ser promovido não, está demitido, seu maluco. Insanidade mental, justa causa. Ou então vai para o INSS lá se aposentar porque você está maluco. Não é isso. Nós teremos oportunidades porque temos orado por isso, a honra gera isso, abre portas. Nós teremos oportunidades, teremos emprego, teremos promoções no nosso salário. Tem alguém recebendo, amém? Ah, então tá bom. Negócios surgirão nas nossas vidas e serão bênção, porque, como tem sido profetizado, os celeiros vão se encher. Como tem sido profetizado, os lagares vão transbordar e o Senhor vai usar disso para que aconteça fisicamente. Mas hoje, o Senhor alerta a mim e a você, para tomarmos cuidado, para que essas coisas, que muitas das vezes o Senhor nos usa para que portas sejam abertas, para nos abençoar, seja usada para nos roubar, para agir contra a minha vida e a sua vida. E eu continuo falando sobre algumas coisas boas, filho, por exemplo. As mulheres aqui que têm filhos, principalmente os mais novos, pode afirmar o que eu estou dizendo aqui. Às vezes oramos tanto por uma pessoa, para ter filhos, para gerar, para ter uma gestação, e de repente, a partir daquela gestação, é quando tudo muda na vida da pessoa. Ela muda o seu comportamento, ela muda o seu vínculo, ela muda os seus sonhos, o seu foco, o seu propósito, e tudo que ela era, ela deixa de ser, né? E ela se dedica exclusivamente à maternidade. Está errado? Não está errado, porque foi o próprio Senhor que concebeu aquela oportunidade a ela. Mas existe um tempo para que isso aconteça. Às vezes as mulheres entram no mundo secular. Qual é o tempo de licença maternidade? Então, hoje, com um benefício exclusivo do governo, 6 meses, né? Mas oficialmente 4 meses. Aí vai depender da empresa que você trabalha, você vai lhe conceder mais 2 meses para você ficar 6 meses, 4 meses. Aí a gente vê pessoas carregando gato barbado, que quem tem barba é gato, falando, usando o próprio filho cheio de barba como desculpa, que não pode servir ao Senhor, que não pode se dedicar àquilo que tem como chamado na sua vida, não pode cuidar da sua família, do seu marido, não pode voltar às suas atividades, não pode voltar a exercer aquilo que é dado a ela como responsabilidade de uma mulher como um todo, porque ela está se dedicando àquela missão. É errado ser mãe como as outras questões? Não. É errado ser pai como as outras questões? Não. É errado você se dedicar a um determinado projeto em um momento da sua vida? Não, muito pelo contrário. Se Deus lhe abençoou, honre, faça com excelência. Mas a questão é você não deixar que isso sirva de desculpa. Você seja roubado, seja saqueado e tenha o seu alvo, o seu foco, a sua meta distorcida ao longo da sua caminhada por essas questões que muitas das vezes o Senhor nos usa para abençoar. Relacionamentos, então, meu irmão, minha irmã, são dos maiores ladrões que nós vemos no reino do Senhor. Essa semana mesmo liguei para um discípulo, e por sinal não está aqui. Corta essa parte da gravação, por favor, Vinícius. E falei, cadê você? Está sumido? Não, estou enrolado, estou trabalhando, estou estudando, estou não sei o que lá. Só que aí na foto assim do perfil, olhei direitinho, não estava sozinho mais na foto do perfil. Já tem uma varoa do lado assim, abraçadinho, beijando. Falei assim, entendi por que sumiu. Entendi. Aí já liguei como profeta, né? Eis que te digo, varão. Fiz isso não. Quem me conhece sabe que eu não fiz isso. Mas eu já sei porque sumiu. Todo dia, na viração do dia, Deus chegava para visitar Adão e Eva. E de repente, chega um dia, Adão e Eva não estão lá, no lugar e na hora marcada. Deus falou, está acontecendo alguma coisa. Sumiu não é à toa, irmão, pensa nisso. Então quando você sumir, que eu te ligar, pastor Marcos, seu líder de célula, seu líder de ministério, quando alguém der falta de você, é por isso, é porque logo pulsa algo no coração falando assim, sumiu não é à toa, está acontecendo alguma coisa. Então não pense que é uma cobrança, que é autoritarismo, que é... Nada disso não, é amor, é compaixão. Porque quando Deus chegou no jardim e viu que Adão e Eva não estavam lá, falou assim, está acontecendo alguma coisa.
E muitas das vezes os relacionamentos nos afastam do alvo, do foco, da meta, do propósito, roubam de nós aquilo que tínhamos como objetivo nas nossas vidas. E nessa noite o Senhor quer chamar a atenção. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque isso provoca, esses ladrões provocam e startam uma situação. Os discípulos, eles foram roubados, foram saqueados, como eu falei com vocês, por causa de uma notícia que os decepcionou, a morte de Jesus. Eles viram Jesus morrendo na cruz, muitos fugiram, mas ficaram sabendo de tudo o que aconteceu, e a notícia foi por 3 dias, Jesus morreu, está morto. Aquela história toda, aquele sonho que a gente estava, o objetivo, que a gente vai ser rei, que vai reinar com Jesus e não sei o quê, esquece isso tudo. Que ele estava curando todo mundo aí, alimentando, aí já começaram até a pensar, né? Falou, o que nós vamos comer e beber? Porque já estavam acostumados. Jesus põe 5 pães, 2 peixes multiplicar, Jesus estava acostumado, falou, e agora o que eu vou comer, o que eu vou beber? E ficaram nesse desespero. E então, em meio a esse desespero, eles tiveram os seus sonhos roubados, o seu projeto, o seu foco, o seu alvo, a sua expectativa, a sua meta foram saqueados, foram roubados. E o que isso causa? O que isso provoca nas nossas vidas? Desistência, regressão, a gente regride na nossa vida, na nossa caminhada. Essas notícias que nos roubam, essas situações que nos roubam, muitas das vezes são usadas como respaldo para as recaídas, para os abandonos, para as revoltas do nosso interior. Muitas das vezes nós queremos só uma desculpa e achamos uma dessas notícias aqui, ou até benefícios, e usamos isso como respaldo para uma regressão, para uma recaída, para um abandono, para uma revolta do nosso interior. E então nos desviamos de muitas coisas, principalmente do caminho do Senhor. Muitos abandonam família, muitos abandonam trabalho, muitos abandonam o caminho do Senhor, muitos abandonam os seus sonhos, seus projetos, mas principalmente nessa noite, o chamado. No versículo 3 aqui, do 21 que nós lemos, do capítulo 21 de João que nós lemos, diz assim, presta atenção. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram os demais discípulos, também vamos contigo. O problema todo aqui se concentra nessa questão, nessa situação. Eles foram pescar. Que é isso, pastor? Então é pecado pescar? Depende. Eu pesco, pastor Marcos, Alex, Fernando e mais uma cambada aí. É pecado pescar? Não. Mas no caso deles aqui foi pecado. Sabe por quê? Que foi errado, foi pecado? Abre lá rapidinho. Mateus. Eu vou ler para você, para a gente jantar. Mateus capítulo 4. Lá no versículo 18. Voltando 3 anos e meio na história, você vai entender por que voltar para o barco, por que pescar novamente se tornou um erro, um problema, um pecado na vida deles. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram o quê? Pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E não foi só isso aqui não, continua. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Passando adiante, vi outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles no mesmo instante também deixaram a rede, o barco, o pai, tudo, e foram embora. E qual foi a proposta de Jesus para eles? Pode voltar lá para João, por favor. Qual foi a proposta de Jesus para eles? Hoje vocês são pescadores de peixe. Só que eu não quero que vocês sejam mais pescadores de peixe. Vocês serão pescadores de homens. E eles se tornaram pescadores de homens. 3 anos e meio que foram oficializados dentro dessa missão, desse projeto, desse propósito. Mas de repente chega algo que rouba deles esse sonho, esse alvo, esse projeto. Uma notícia ruim, que também pode ter chegado na sua vida nesse tempo de crise. Mas notícias boas também fazem isso com a gente, roubam de nós essa oportunidade. E então eles voltam a pescar. Voltam a ser pescadores de peixe, enquanto foram promovidos pela graça do Senhor
a pescadores de homens, porque receberam uma missão maior, uma causa nobre, uma causa justa, que ia ser pescadores de homens. Aquilo que Jesus fazia, compartilhou com eles. E foi exatamente a adversidade que fez com que eles retrocedessem. Por isso que uma notícia, muitas das vezes, por isso que uma decepção, uma situação, ou uma bênção nas nossas vidas, muitas das vezes é usada para nos saquear. E quando nos saqueia, nos faz desistir, regredir, recair, abandonar, se revoltar e desviar do propósito, do projeto, da missão do Senhor sobre as nossas vidas. A necessidade, a adversidade ou a oportunidade pode ter te feito retroceder. E o Senhor está falando alguma coisa aqui nessa noite com você. Ou não. Ou você recebe nessa noite um alerta, uma atenção do Senhor, para que isso não aconteça sobre a sua vida. Para que a necessidade, a adversidade ou a oportunidade não influencie na missão do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho visto, irmãos, eu estou falando porque eu tenho visto, o Espírito Santo me deu essa palavra, e eu fui pensando, eu fui imaginando em pessoas, em situações, eu tenho visto líderes, discípulos, que abortam o chamado de Deus, porque inventam uma situação, ou se entregam a uma determinada situação, e abortam um sonho, um chamado de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo porque eu tenho visto profissionais que começaram bem, que estavam bem na empresa, vieram aqui, testemunharam, agradeceram pela porta de emprego aberta, mas hoje está dizendo que não é bênção, que o trabalho não é, e saíram e está amaldiçoando o lugar. Eu estou dizendo porque eu vejo pessoas beijando, postando no Facebook foto, relacionamento, fazendo declaração de amor um para o outro, e daqui a pouco o status solteiro. Assim. Emes Patrícia, vai ficando atento nos status lá no Facebook. Lá. Mudou o status, corre lá. Vocês vão entender por que eu estou falando isso com eles. Calma. O pior é que essas decisões não influenciam só a vida daquela pessoa. Tem gente à sua volta, tudo que é lugar. Aí você toma uma decisão doida dessa. Aí tem gente andando com você na sua família, né? Aí todo mundo sofre. E te segue, porque tem que seguir, vai te apoiar. Aí tem gente andando com você na sua célula, no seu ministério, tem que te apoiar, tem que te seguir. Tem gente andando com você lá no seu trabalho profissional, aí te segue, tem que te seguir, tem que apoiar. Mas a questão é que as consequências não vêm só sobre a sua vida. Olha aqui o versículo 3. Olha só, presta atenção na revelação do Senhor para as nossas vidas. Pedro, pescador, o qual Jesus pegou ele de pescador de homens, de peixe, transformou em pescador de homens. Olha o que Pedro fala. Estou indo pescar, vou voltar para o barco. Está certo, tudo bem. Mas o que os outros falaram? E os outros disseram, também vamos pescar contigo. Só que a situação é que tinha 7 lá. E dos 7 que estavam lá, nem todos eram pescadores. 4 eram pescadores. 3 que estavam lá não tinham intimidade nenhuma com esse negócio, nunca colocou a mão numa rede, nunca entrou num barco para pescar. E está indo fazer o quê em um barco de pesca? Está indo pescar por quê? Porque quando nós tomamos decisões aqui, nesse ambiente, nesse nível aqui, nós arrastamos muitas pessoas. E muitas das vezes com aquilo que nós vamos disseminando, vamos falando, vamos reclamando, vamos murmurando, vamos falando mal, vamos não sei o que lá. E o cara falou tão mal de tudo, né? Expôs tanto ali, quando ele fala, vou pescar, o outro falou, também vou, porque se eu ficar aqui, a casa vai cair, eu também vou. Aí sai correndo, foge junto. Ah, mas sabe pescar? Não. Você já pescou? Não, mas eu vou pescar. Aqui eu não fico mais não, Deus me livre. E nós arrastamos pessoas com a gente. O problema é que a decisão não é só nossa. Mas a questão é que essas decisões assim, a curto prazo, que eu quero dizer melhor, precipitada, trazem consequências a longo prazo na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque o céu se fecha, chega um tempo de crise sobre as nossas vidas e tudo dá errado. Não sou eu que estou falando, o próprio versículo 3 está dizendo, olha aqui, naquela noite, eles pescaram a noite toda e nada apanharam.
quando nós tomamos decisões nesse nível, nesse ambiente, vai pescar a noite toda e não vai pegar nada. E não adianta sair botando culpa nos outros. Por quê? Por quê? Não. São as decisões que nós tomamos. Como disse para vocês, não é errado tomar decisão, buscar o benefício, o crescimento em nenhuma dessas áreas da nossa vida, essas realizações, esses sonhos, mas não podemos ser roubados da missão que o Senhor tem nas nossas vidas por causa de nenhuma questão. Amém, irmãos? Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, e é no versículo 4, logo adiante. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus sabia que eles estavam em perigos, em apuros. Quem é da época do Chapolin vai entender o que eu estou falando, né? Quem poderá me ajudar? Eu, Chapolin. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando eles chegaram nesse nível de loucura, Jesus falou, vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá porque senão o negócio vai ficar feio, vai ficar... Tem um monte de gente que, né, sentiu em casa agora com o Chapolin, né? Eu assisti esses dias no YouTube, não é da minha época, mas eu revi no YouTube. Brincadeira. Eu não gostava de Chaves, mas Chapolin eu não assistia não. Mas era do meu tempo, é da minha época. Bem no finalzinho, bem, as reprises, entendeu? É da minha época. Mas tem gente que participou da gravação de Chapolin aí. E Jesus volta aqui. Jesus volta. E a Bíblia diz em Salmo 46, não precisa abrir não, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E o verso 5 diz que essa ajuda, esse socorro do Senhor, vem desde o romper da aurora, desde a antemanhã, desde a madrugada. Na verdade são 3 expressões, mas que no original é a mesma coisa. Clarear da madrugada, antemanhã e romper da aurora. Ao longo da Bíblia você vai ver várias vezes aparecendo essas 3 expressões. Mas elas simbolizam, significam a mesma coisa. E a Bíblia diz que a ajuda do Senhor vem desde o romper da aurora. E Jesus então vem ao clarear da madrugada e aparece aos seus discípulos porque sabia que eles estavam em perigos por causa de decisões que tomaram na sua vida. E então Jesus aparece como refúgio, como fortaleza e como socorro presente na hora da angústia. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Que no romper da aurora dessa madrugada, que antes de amanhecer o dia de amanhã, o Senhor possa se manifestar, aparecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, em cada área da sua vida, como esse socorro bem presente na hora dessa angústia, dessa necessidade que você sofre na sua vida. Para que isso, meu irmão e minha irmã, sirva de respaldo, de certeza, que você não precisa perder a cabeça e tomar uma decisão errada, porque o Senhor é o seu refúgio e está com você, está do seu lado. E isso vai te respaldar para você não tomar decisões precipitadas e muito menos erradas. No versículo 4 também diz que, embora Jesus tivesse aparecido lá na praia, os discípulos não reconheceram que eram eles. E esse é um problema quando nós estamos nessa situação. Nossa visão fica comprometida, nossa audição também fica, nosso coração fica endurecido e a gente passa a não perceber mais nada, fica insensível. O Senhor começa a tentar mostrar coisas para a gente não enxerga, começa a falar com a gente não ouve, começa a colocar coisa no coração, a gente não sente, porque estamos vivendo um grande momento de adversidade na nossa vida. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, olha o que eu estou falando com você aqui nessa noite. Se você passa hoje por um momento de adversidade, se acalme o seu coração. Procure o Senhor, enxergue ao Senhor, ouça ao Senhor, sinta ao Senhor, veja onde Ele está, para que Ele possa te direcionar, e direcionar a decisão que você tem que tomar, está entendendo? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não tome decisão precipitada segundo o seu coração, que você pode estar se afastando do propósito de Deus para a sua vida. Está passando por dificuldade, lembre-se disso, Salmos 46. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia. Senhor, aonde que o Senhor está?
Talvez seja como Bartimeu, você não esteja enxergando, mas sinta, Bartimeu sentiu a presença de Jesus. Fala, Senhor, aonde o Senhor está no meio dessa situação? Me orienta, me direciona, porque eu quero fazer a sua vontade. Não faça a sua, meu irmão, minha irmã, porque a sua, a minha vontade do homem, da carne, com certeza vai ser de regredir, voltar para dentro desse barco e dar muitos passos atrás na nossa caminhada, na nossa jornada. E isso com certeza não vai trazer bons resultados para você. Muitas coisas querem nos afastar do Senhor. Citei várias aqui, sim ou não? Você também pode pensar, imaginar muitas coisas que hoje tentam te afastar ou te afastaram do Senhor. Mas olha lá no versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ou seja, João disse a Pedro, é o Senhor. Quem se lembra que eu ministrei uns dias atrás aqui sobre Atos, quando Pedro e João chegam lá no templo, na sinagoga, e encontram lá o homem aleijado, e eu falei sobre o amor e a fé andando juntos. Se lembra? Quem se lembra disso? E aqui mais uma vez a gente vê João, que representa o amor, o discípulo do amor, e Pedro, que representa o discípulo da fé. Mais uma vez vemos eles juntos aqui protagonizando essa história. E o discípulo do amor, a Bíblia faz questão de ressaltar aquele que Jesus amava, João, o discípulo do amor. Esse reconhece a Jesus e fala lá, Jesus é o mestre. E então o discípulo da fé, o que ele faz? Toma uma atitude, coloca a sua roupa e pula na água e vai se encontrar com Jesus. Ele nem esperou o pessoal recolher rede, barco remar, ele não esperou nada disso. Sabemos das posturas, né, de João, que de Pedro, que em diversos momentos toma decisões assim radicais, mas baseado na sua